Uma informação que é interessante ter em relação ao uso de seleção é quando você começa a entender que a seleção ela não só lida com formas, né? Porque quando o usuário ele começa a lidar com o Photoshop, ele crê que você selecionar é quando você quer destacar um elemento ou simplesmente restringir áreas para que certos comandos aconteçam. Só que é interessante você ter noção também que toda uma seleção ela pode ser usada para pigmentação, por exemplo, como vimos no vídeo anterior. E essa pigmentação ela pode ser modificada, acontecer de maneira completamente diferente, mesclar com outras camadas, simplesmente se eu modificar a minha seleção, por exemplo. Ou algumas vezes eu quero mudar a forma que o elemento vai se comportar dentro de uma área, modificando a sua seleção eu também consigo ter certos resultados. Quando eu falo que eu quero modificar uma seleção, eu saio da ideia de só modificar fisicamente, né? Porque, por exemplo, imagina que eu quero fazer a sombra dessa moto. Então, eu posso muito bem vir aqui, pegar qualquer ferramenta de seleção, vou pegar uma elipse, eu vou estar aqui demarcando mais ou menos essa área, e aí com o botão direito eu vou transformar a seleção. Essa transformação, eu mudo a maneira que essa seleção se comporta fisicamente, porém eu não mudo a forma que ela interage com o conteúdo, né? Eu estou aqui mexendo nas hastes, pressionando CTRL, criando essa disposição, mas se eu quero mudar a maneira que ela se comporta de fato, eu posso vir aqui no menu Select, e aqui dentro eu tenho os parâmetros de Modify. Ele acontece de maneira bastante simples, onde cada propriedade dessa ela vai ter sua particularidade. E o que é legal é que cada propriedade ela é bastante didática, né? O próprio nome já indica mais ou menos o que você vai fazer. Então, por exemplo, borda. Dependendo do valor que eu coloque aqui, ao dar um OK, ele gera para a gente uma segunda seleção, iludindo a ideia de borda, né? Você percebe que eu tenho uma área acontecendo aqui para a gente. Então, se por acaso eu crio uma nova camada, então eu criei aqui uma nova camada, e pigmento de preto, então vou vir aqui, pigmentei de preto, você percebe que ele vai criar em volta dessa área e eu consigo ter essa demarcação. O que eu posso fazer também, olha lá, deixa eu só manter aqui, né, uma camada vazia, é vir no menu Select, Modify e colocar a opção de Smooth, para ele suavizar um pouco mais a questão das bordas. Então, vou aumentar aqui bastante, deu um OK, você percebe que ele muda o arredondamento, né? E aí quando eu pigmentar, olha lá, ele vai deixando as bordas mais curvas. Então eu posso estar fazendo isso também. Outra opção é você trabalhar com a expansão e a contração, onde basicamente, não importa as propriedades, eu vou expandir ou contrair a quantidade de pixel que eu coloco. Então, se eu colocar 36 pixels, você vai perceber que ela expande 36 pixels em seu raio. Se eu faço isso na contração, ele vai reduzir a seleção da mesma maneira. E por último, que é o efeito que a gente vai estar utilizando agora, né, a modificação que nós vamos estar utilizando, dentro do menu Modify, nós temos a opção chamada de Feather, que em Feather eu consigo trabalhar com a ideia de efeito pena, né, o que muita gente chama de efeito pena, que é quando você pega uma área e expande ela, onde do centro para a borda ele vai ganhando suavidade. Então, dessa forma, se eu coloco aqui, por exemplo, valor de 20, não dizendo que seja 20, pode ser qualquer outro valor, eu vou dar um OK, ele mudou um pouco a estrutura da nossa seleção, só que quando eu pigmentar, você cria esse aspecto de névoa. Então, fica muito mais fácil para você iludir o efeito, por exemplo, de sombra ou de uma transição entre uma cor e outra. Então, eu posso vir aqui, posicionar a sombra mais ou menos aonde eu quero, colocar aqui abaixo da moto, para ter mais ou menos esse controle, tirar aqui um pouco do zoom. Então, olha lá, você já consegue dispor ela mais ou menos dessa maneira. Se quiser, pode dar uma brincada com a opacidade para que ela mescle melhor e vocês veem a diferença, né? Com a sombra, então posicionou ela aqui mais ou menos dessa maneira e nós já temos aí o que seria, né, a manipulação acontecendo a partir da modificação da seleção, ok? Então, algo simples, que você percebe que é importante, porque você tem essa adaptação de tons, e que com certeza, dependendo do objetivo estético que você venha fazer, ele vai te ajudar muito, certo? Então é isso, finalizamos aqui o que seria essa peça. Ainda existem alguns pontos relacionados, por exemplo, a aplicação de filtro, que nós vamos ver no capítulo específico. Eu vou até retornar, né, nesse exercício para que vocês vejam a aplicação do filtro e vocês entendam realmente como é que um filtro funciona, tá? Então é isso, um abraço para vocês e até o próximo capítulo.